Shalom Deus Mashiach, amados irmãos, que a benevolência do Ruach repouse sobre nós. Hoje, meus irmãos, vamos falar sobre a perseguição. É Matitial, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10, vai dizer: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Meus irmãos, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Hoje o nosso mundo está terrível. Hoje o nosso mundo está medonho. Nós estamos sentindo que as coisas cada dia que passa se apertam. É para quê? É para ficarmos aflitos? Não, não vamos ficar aflitos. Vamos estar mais firmes, porque a nossa redenção está próxima. O nosso Mashiach está vindo nos buscar. Em 2 Coríntios 4, 8, 9 vai dizer: De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Se nós temos a palavra de Yahweh dentro de nós, devemos nos sentir alegres, porque a nossa redenção está próxima. Não tem nada que tem que nos abalar, não existe nada que tem que nos abater, porque esta é a sabedoria do Criador, que é Yahshua Mashiach. Lembrem-se dos que estão em prisões como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Hebreus 13, 3. Todos os nossos irmãos hoje que se encontram em leitos do hospital, todos aqueles que se encontram nas prisões, todos os nossos irmãos que se encontram a sofrer diferentes tipos de opressões, meus irmãos, nós devemos nos sentir como se estivéssemos com ele, como se estivéssemos lá no leito do hospital, como se estivéssemos lá sendo torturados, como se estivéssemos qualquer tipo de sofrimentos que cada um passa. Devemos nos lembrar que o nosso Salvador também passou por vários sofrimentos aqui na terra. Não somos nós que devemos julgar, mas Yahweh é que é o juiz de todas as transgressões que são cometidas aqui na terra. Em Hebreus 13, se nós formos, vai dizer: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Irmãos, entre nós, por exemplo, entre nós, Yahweh diz: pode haver uma ou outra desavença. Não podemos nos preocupar com isso. É necessário que essas coisas aconteçam para que seja aprovado o nosso caráter. Aleluia. Mas alegrem-se à medida em que participam dos sofrimentos de Yahshua, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exaltem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Yahshua, felizes são vocês, pois o Ruach da glória, o Espírito de Yahweh, repousa sobre vocês. Se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, com quem se intromete em negócios alheios. Contudo, só sofre como Yahweh diz: não se envergonhe, mas glorifique a Yahweh por meio desse nome. 1 Pedro 4, 12 até 16. As escrituras aqui, meus irmãos, diz: não podemos sofrer como criminosos, como transgressores, sofrer como ladrões, mas nós devemos sofrer pelo nome de Yahshua. Se nós sofremos pelo nome de Yahshua, pela verdade, pela justiça, bem-aventurados somos, porque o nosso é o reino do Criador. Então, nos apartemos das coisas malignas e vamos sofrer pela justiça. Vamos sofrer por Yahshua, pelo nosso Messias, nosso Salvador. Se nós sofremos os sofrimentos do Yahshua, nós estamos a ser aprovados, estamos a ter um caráter aprovado. E Yahweh irá nos recompensar por isso. Louvado seja Yahweh. Abençoem aqueles que vos perseguem e abençoem-nos, não os amaldiçoem. Romanos 12, 14. Em Romanos 12, 14 diz: não podemos amaldiçoar aqueles que nos perseguem. Muito pelo contrário, devemos orar por eles. Devemos orar por eles para que eles tenham o quê? Para que eles possam conseguir encontrar a luz. Em Salmo 119, 157 vai dizer: muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos seus estatutos. Por mais que nós sejamos perseguidos, de que maneira? Não podemos nos desviar dos estatutos do Pai. Vamos manter ali firme na fé. Vamos nos manter ali firme em Yahshua HaMashiach. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Yahshua HaMashiach serão perseguidos. 2 Timóteo 3,
12. Hoje, muitos vivem em nome de Jesus por aí e ninguém é perseguido. Mas se você declara nome de Yahshua Mashiach, será perseguido. Porque esse é o nome que salva. O diabo sabe. O diabo sabe. Por isso fez de tudo com os seus discípulos. Mudaram o nome do Salvador nas Escrituras Sagradas. Porque ele sabe que é Yahshua, não é Jesus. Louvado seja Yahweh. Em Mateus 5, 44, 45 vai dizer: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de vosso Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama também sua chuva sobre os justos e os injustos. O nosso Pai é benevolente. Ele faz raiar o sol para bons e maus. Também Ele faz chover para os justos e os injustos. Então, nós somos imitadores do nosso Pai. O que devemos fazer? Devemos amar os nossos inimigos. Aquele que nos faz mal, devemos orar por ele. Devemos amar a ele. É isso que o nosso Pai diz. Para que sejamos filhos do nosso Pai. Que está onde? Que está nos céus. Irmãos, tenham como os profetas que falaram em nome de Yahshua como exemplo da paciência. Irmãos, nós devemos falar como os profetas, porque os profetas falaram com paciência diante dos sofrimentos. Como vocês sabem, consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre perseverança de Jó e viram que Yahweh lhe proporcionou. Yahweh é cheio de compaixão e de misericórdia. Nós todos conhecemos o sofrimento do Jó. Jó sofreu o que nenhum homem sofreu nesta vida até então. Mas ele continua perseverando e crendo no Criador. Ele sabia que a vontade do Eterno deve prevalecer. Em 2 Coríntios 12, 10 vai dizer: por isso, por amor de Yahshua, regozijemo-nos nas fraquezas, nos insultos e nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, mas quando sou fraco é que sou forte. Eu, quando estou nas angústias, me sinto mais forte, porque aí eu consigo falar com meu Pai que está nos Shemaíns. Irmãos, nós vamos aqui em Matitiao. Se nós vamos ver aqui em Matitiao, Matitiao vai dizer assim, 24:9 vai dizer assim: então eles os entregaram para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. O Mashiach vai dizer: e eles vos entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e todas as nações vos odiarão. Por causa de quê? Por causa dele, por causa do nome dele, por causa do Mashiach. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. 1 Tessalonicenses 3:4. Os nossos apóstolos foram perseguidos, os apóstolos do Mashiach foram perseguidos. E debaixo da terra, tudo acontece do mesmo jeito. Não há nada a temer. Em Gálatas 4:28 vai dizer: vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. O filho nascido na carne vai perseguir o filho nascido no Espírito. Mas os dois estão neste mundo crescendo, à espera do dia em que o Criador vai fazer o quê? A ceifa. Vai recolher o trigo, vai colocar no celeiro e vai recolher a palha, vai jogar no fogo do inferno. Essa é a parábola da sementeira. É a parábola. Quando Yahshua fala que um homem semeou e depois veio outro no meio da noite e semeou outra coisa entre o trigo e o joio. Então, essa é a parábola do trigo e do joio. Finalmente, meus irmãos, em 2 Tessalonicenses 3:1-3 vai dizer: finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra de Yahweh se pregue rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejam libertos homens perversos e maus, pois a fé é de todos, mas Yahweh é fiel e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Meus irmãos, vamos orar cada um pelos outros. Vamos orar por todo este mundo que está perverso. Vamos orar por este mundo que vai perseguir, já começou a perseguir e vai perseguir aqueles que têm fé no Mashiach, aqueles que acreditam nas Escrituras Sagradas, aqueles que sabem que este mundo está no fim. Esses vão ser perseguidos. Então, meus irmãos, vamos orar uns pelos outros. Vamos colocar cada um de nós o seu destino nas mãos de Yahweh, o nosso Abba Pai. Que a paz de Yahshua esteja com todos vocês, meus amados
irmãos, nos 4 cantos da terra, orando uns pelos outros, perseverando nas perseguições, nós iremos lá e nós ganharemos os céus, nós ganharemos os Shemaias. Shalom em Deus.